Muito bem, e a Anvisa identificou irregularidades na fábrica da Sinovac, a empresa chinesa responsável pela produção da Coronavac. Segundo a Veja, a companhia precisará corrigir erros importantes para que o imunizante obtenha a certificação no Brasil. O Instituto Butantan será responsável pela produção local da vacina contra a Covid-19. Mesmo sem o aval da Anvisa, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a imunização a partir de 25 de janeiro no estado. O governador de São Paulo informou hoje que o Instituto Butantan iniciou o invase da Coronavac. O processo consiste na etapa final de produção do imunizante e nesta quinta-feira a Anvisa aprovou as regras para uso emergencial em caráter experimental de vacinas contra a Covid-19. A decisão foi unânime entre os diretores da agência e, na prática, a medida abre caminho para que as empresas possam fazer esse pedido de emergência. A Anvisa ressaltou que poderá modificar, suspender ou cancelar a autorização temporária a qualquer momento, embasada em elementos científicos e técnicos. Fius, eu pergunto para você citava justamente ontem esse caso envolvendo a Sinovac, né? Pois é, Marcelo, a Sinovac, eu vou até pular, porque já está dado aí, quer dizer, é um laboratório que agiu, né, conforme reportagem do Washington Post, agiu sistematicamente subornando autoridades para aprovar suas vacinas. Então, isso já é uma prática que leva a uma série de necessidade de averiguações, fora essa das instalações da fábrica, né? Agora, eu te confesso que eu não acho, Marcelo, isso é importantíssimo. É gravíssimo também, né? Tem que se averiguar, tem que ver como está correndo este processo agora, né? Mas o que diz respeito à Anvisa e a possibilidade da autorização emergencial é o que me enche de interrogações. Porque o que nós estamos observando é o seguinte: o tempo decorrido para você validar uma vacina para uso pela população em larga escala, jamais foi na história do desenvolvimento de qualquer vacina parecido com esse que está decorrendo agora, que é um ciclo de 1 ano ou menos. E por que nunca foi este decurso tão rápido, né, tão curto? Porque há uma série de etapas de verificação das respostas orgânicas dos grupos voluntários sendo testados, tanto em relação à eficácia quanto em relação à segurança. Até hoje você não tem uma vacina eficaz em relação à AIDS, por exemplo, né? Não está em vigor porque não se conseguiu, ao longo dos anos, chegar a essa eficácia / segurança. Nós temos o caso da dengue, por exemplo, né? Vacina contra a dengue, que teve um decurso de desenvolvimento mais amplo, trouxe problemas sérios, entre eles a dengue hemorrágica, decorrente da vacina, uma doença nova, né? Uma variação daquela doença, pior e letal. Então, o que nós estamos vendo, e que os especialistas aí que não se furtam a sua responsabilidade sobre essa parte imunológica, é que este ciclo de desenvolvimento está inacabado. Está inacabado, a não ser que venha a demonstração, olha, usamos uma técnica nova que permitiu uma aferição por uma projeção em larga escala da reação de diversos organismos a esse imunizante. Mas nós não estamos vendo isso. Eu pergunto, a população, na ideia, na tese, né, na possibilidade do uso emergencial. Não, é um grupo focado. Ok, mas não é mais o grupo voluntário de desenvolvimento da vacina. Já é população, já é gente querendo se imunizar. Eu pergunto, essas pessoas terão a informação completa de que elas estão sendo parte de um teste? Que elas estão sendo parte de um experimento?
que elas precisarão ser monitoradas por anos. Né? Porque acontece, tem essas duas questões. Uma é as etapas da vacina alcançarem todos os grupos desejados, né, com características diferentes, físicas, etárias, etc. A outra é a observação de cada recipiente, como eles dizem, né, cada pessoa vacinada, sobre as suas respostas orgânicas ao longo dos anos. 2 anos, por exemplo, né, para ver o tipo de reação. Aí tem a vacina que entra com o RNA mensageiro. Você entra já numa questão de interferência genética. Não é pelo que eu sou leigo, estou repetindo, preocupado aqui o que eu tenho lido. Citei aqui ontem o documento apresentado por mais de 100 médicos e professores da Procuradoria-Geral da República, né? Referindo-se à questão da obrigatoriedade, contra, evidentemente, mas também a este aparente assodamento, né? a este rito sumário de aplicação de vacina. Eu estou muito preocupado, eu espero que não tenhamos uma nova tragédia dos vacinados aparecendo com efeitos colaterais severos, importantes. Então eu vejo com preocupação e acho, de certa forma, inócuo. Será que a Anvisa está cedendo a algum tipo de pressão? Isso é um gesto assim, bom, então estamos sendo pressionados de todos os lados, né? Esses governadores aí querendo bypassar a Anvisa, querendo que a autorização de uma agência no exterior valha para o Brasil. Como pode isso? Onde já se viu um absurdo desse? Então, o que é isso? A Anvisa está dando tentando dar uma acalmada. Tudo bem, ela vai ter que avaliar ainda, né? Mas se ela não tem nenhuma indicação de que nesse ciclo existem vacinas com as suas etapas todas cumpridas, por que foi feita essa regra, né? Estamos abertos, então, a avaliar o uso emergencial. Eu estou preocupado, eu não acho que se possa usar grupos da população como cobaia, né? Espero que isso não esteja prestes a acontecer e espero que as autoridades tenham serenidade e responsabilidade para exercer o seu papel. Ana, a Anvisa colocou hoje que vai seguir os padrões dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Uma preocupação, né, que a gente sempre tem, comenta aqui no programa, dentro dessa pandemia, é o uso político dessa pandemia em vários setores, em várias vertentes, e eu fico com um pouco de receio, Vitor, se a Anvisa aí não está sob uma pressão política para definir, para passar essas regras para uso emergencial dessa vacina. E aqui a gente pode, né, voltar a discutir sobre todos os pontos muito pertinentes que os médicos infectologistas trouxeram aqui nas nossas entrevistas, né? Muitos pontos, inclusive eles me marcaram muito, como um ponto que o Dr. Wong disse, que pode ser muito perigoso você vacinar uma pessoa que tenha passado pela Covid de maneira assintomática, mas que tenha os anticorpos no organismo, né, e você colocar uma carga viral extra nesse corpo, isso não foi estudado, isso pode ser perigoso. Lembrando também, ontem até noticiamos aqui, né, 2 pessoas tiveram reações alérgicas à vacina da Pfizer, né, no Reino Unido. E também um outro ponto que os médicos falam muito e trouxeram aqui para a gente muito esclarecedor, é que a vacina, o caminho da vacina, ele é feito com grupos de pessoas saudáveis, né? Então, a gente não sabe a longo prazo os efeitos colaterais nos grupos de pessoas com comorbidade, crianças, gestantes, mães que estão amamentando. Então, acho que a gente tem que ter aí um caminho de muita prudência nesse sentido. E o que me preocupa é se a Anvisa, por acaso, Marcelo, passar essas regras para uso emergencial, o que me preocupa é se alguns governadores vão tentar forçar uma vacinação obrigatória, usando aí o pânico que a gente vem comentando, né, a pane na população, dizendo que é emergência e que a vacina precisa ser
obrigatória. Isso me preocupa muito, porque, como nós comentamos aqui, a gente não sabe das pessoas que passaram pelo coronavírus aí de maneira assintomática, que se já tem a carga viral. Grupos, a gente não sabe os efeitos a longo prazo, tanto é que a Pfizer assinou assinou acordos jurídicos com a União Europeia, com países da União Europeia, para que, se no futuro algum efeito colateral aí, mais severo for diagnosticado nos pacientes, que a Pfizer esteja isenta aí de qualquer medida judicial em cima do laboratório. Então, eu acho que a palavra para o momento, Marcelo, é prudência. A gente precisa ter muita prudência, porque a vacina, mesmo com a eficácia já chegando aí 95% a 96%, os efeitos colaterais ainda são um ponto de interrogação nesse caminho. Também daqui a pouco a live do presidente Jair Bolsonaro aqui nos Pingos nos Is. Agora, José Maria Trindade. Olha, Marcelo, esse é um ponto muito importante que está sendo tão debatido que já está sendo chamado de guerra das vacinas. Hoje o governo se reposicionou quanto a isso. Fez uma reunião, discutiu, o grupo político entendeu que poderia ser um desgaste do próprio governo ficar forçando a barra, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu entrevista completa hoje aqui na Jovem Pan. Eu e o Augusto participamos hoje do programa, ele falando com detalhes e tirando várias lendas sobre o posicionamento do governo. Primeiro, não empurrar o presidente Jair Bolsonaro por uma ideia de que ele é contra a vacina. Ele não é contra a vacina. Ele apenas faz coloca algumas dúvidas que são de todos nós. É uma vacina que não está devidamente testada, não está experimentada de uma maneira muito mais ampla, só num pequeno grupo, né? O governo já está em negociação com o Butantan. Hoje, um grupo de cientistas fez uma carta cobrando do governo que iniciasse negociação. Mas as negociações já estão em andamento com o Butantan e não com o governador João Dória. Por outro lado, o ministro Pazuello deixou muito claro que o governo compra a primeira vacina que conseguir o registro da Anvisa. A Anvisa está entre as 5 maiores agências do mundo nesta área. Ela é preparada, um corpo técnico muito bom e também equipamentos para fazer pesquisas, acompanhar, e devidamente regulamentada. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, as funções, as competências da Anvisa foram discutidas. Isso porque o grupo que importa aquele cigarro eletrônico queria registro de alguns produtos, e a Anvisa vetou, e eles foram ao Supremo. E o Supremo desceu a detalhes sobre a competência e, inclusive, sobre a constitucionalidade. O Supremo considerou constitucional a lei que foi aprovada lá em 99 e muito bem discutida, que coloca as funções da Anvisa. É certo que nós estamos vivendo num momento de emergência, num momento de pandemia, mas as regras mínimas de garantia têm que ser obedecidas. Não se pode levar a população a um risco maior se vacinando do que ao risco de contrair a Covid-19, que não é tão letal assim. Repito, pode ser grave, pode matar, mas na média geral não é tão letal assim. Então isso tudo tem que ser discutido. E principalmente essa relação do Estado de São Paulo com a Coronavac. O próprio presidente mostrou que existe um mercado ávido, um mercado trilionário. E aqui eu vejo aí os chamados pastinhas percorrendo ministérios e tal, querendo a liberação para iniciativa privada. Uma vacina dessa vai ficar em torno de R$1.000 a R$2.000. O ministro Pazuello fez uma revelação de que já se reuniu com representantes dos planos de saúde que devem cobrir o gasto com as vacinas, ou seja, quem tiver um plano de saúde vai poder se vacinar de acordo com o seu plano de saúde. Então, assim, são muitas coisas, são muitas dúvidas, mas hoje ficou definido no governo de que não haverá resistências à vacina e que o governo vai comprar as vacinas ou a vacina
conseguir registro na Anvisa. Eu digo as vacinas porque o Brasil precisa de muita dose. O cálculo aí é de mais de 300 milhões de doses. 300 milhões de doses. Então, é muito e ninguém tem para fornecer isso. Então, o Brasil vai ter que comprar de vários laboratórios.